vamos ler agora no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, que diz assim o título desta mensagem: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar e exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos, como de costume, que aqueles que puderem fechem os seus olhos, encubram a sua cabeça. Aleluia! Porque Deus está presente neste lugar e Ele quer falar a cada coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta mensagem a qual acabamos de ler nesta noite, este pequeno texto se encontra baseado no livro, meus amados irmãos, do Antigo Testamento. Este livro, meus amados irmãos, da qual nos detalha profetas, da qual, meus amados irmãos, nos conta histórias do nosso povo. O povo, meus amados irmãos, que eu digo, a igreja de Cristo, de homens e mulheres que serviram ao nosso Deus. E neste texto, a palavra diz, meus amados irmãos, acerca de uma mulher, da qual a Bíblia nos revela que o seu marido, ele morre. O seu marido, meus amados irmãos, vem a falecer. E a Bíblia diz que esta mulher, ela fica viúva, ela fica somente com seus 2 filhos, da qual a Bíblia nos revela que esta mulher, ela tinha. Nós sabemos, meus amados irmãos, que naquela época as coisas eram bem diferentes dos tempos atuais que nós vivemos, pois o homem, como, meus amados irmãos, um homem que servia a sua pátria, um homem, meus amados irmãos, da qual ele era um pai de família, ele tinha que trabalhar, ele tinha, meus amados irmãos, que trazer o alimento, ele tinha que trazer, meus amados irmãos, a substância para o seio da sua família, ele tinha, meus amados irmãos, que trazer dinheiro para dentro de casa. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que um certo dia o credor, ele vem à porta daquela mulher. Ou seja, meus amados irmãos, aquele a qual tem direito a receber algo. Aquela mulher, ela estava com uma grande dívida, da qual ela não podia pagar. E a Bíblia diz que esse homem, ele bate a sua porta, ele vai à sua casa para pegar então os seus 2 filhos que aquela mulher ela tinha. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Pegar, meus amados irmãos, para quê? Porque aquela mulher, ela não tinha como pagar a sua dívida, e o único meio era aquele homem pegando seus 2 filhos para servirem de servo, para servirem de escravo para ele, para a sua casa. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, então, que aquela viúva, ela fica desesperada com aquilo que está acontecendo em sua vida. Nós todos sabemos que quando o homem, uma mulher, ele casa, ela começa, meus amados irmãos, ele começa a partilhar a sua vida com o seu parceiro, a partilhar a sua vida com a sua parceira. Momentos, meus amados irmãos, de dificuldade, como momentos de prazer juntos. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Perceba, meus amados irmãos, que esta mulher, ela já estava seguindo de uma dor por perder o seu marido, e a
agora ela estava correndo o risco de perder os seus mais bem preciosos, os seus 2 filhos. Bendito e exaltado o nome do Senhor. Mas esta mulher, meus amados irmãos, ela traz uma lição para os pais nesta noite, porque a Bíblia diz que ela se vê no meio de um problema, ela se vê no meio de uma situação. Ela perdeu o seu marido, mas ela não queria perder os seus 2 filhos. Aquela mulher, meus amados irmãos, ao invés de ficar parada, ao invés de ficar chorando, se lamentando com aquilo que estava passando, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquela mulher, ela se levanta e ela vai, meus amados irmãos, lutar para que os seus 2 filhos não vá embora, mas permaneça em casa com ela. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. E você, meus amados irmãos, pais que estão me ouvindo, se o seu filho, ele está, meus amados irmãos, fora do caminho do Senhor, os seus filhos, meus amados irmãos, estão numa situação que para você não há mais jeito, que para você olhando não há mais solução. Eu quero te dizer, para que você não abandone o seu filho, para que você não deixe o seu filho na condição que está, continue orando, continue buscando a presença do nosso Deus, porque eu quero te dizer que Deus, Ele se preocupa com a sua vida. Deus, Ele se preocupa no meio dos seus, da sua casa, da sua parentela. O que seria de eu e você se Cristo, Ele tivesse também desistido da minha e da sua alma? Bendito e exaltado o teu nome, Senhor. A Bíblia nos revela dizendo então que aquela viúva, ela em meio, meus amados irmãos, àquele cerco, olhava para um lado, olhava para o outro, e não existia solução. Com suas próprias mãos, ela não via um meio de resolver. A Bíblia diz então que ela vai correndo a um servo de Deus, da qual a Bíblia nos revela dizendo que este homem não era outro do que o profeta Eliseu. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Este homem, meus amados irmãos, da qual a Bíblia testifica, da qual a Bíblia nos dá testemunho que realmente este homem não andava com este mundo. Este homem, ele andava com o nosso Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do nosso Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que este homem, ele foi o sucessor do profeta Elias desta terra. A Bíblia diz que no tempo de Elias e Eliseu já existia a escola dos profetas. Bendito e exaltado é o nome santo do Cordeiro. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus, ele chama Elias e o direciona para um lugar que Eliseu ele estava, para um lugar, meus amados irmãos, da qual este homem morava, dizendo que já havia escolhido um homem que seguiria também os seus passos, dizendo já havia escolhido um homem, bendito e exaltado é o nome santo do Cordeiro, que havia de ser o sucessor do profeta Elias nesta terra. Bendito é o teu nome, Senhor. Podemos perceber então que havia, meus amados irmãos, homens se preparando, homens se aperfeiçoando para ser profeta de Deus.
Mas Deus, quando nos mostra em sua palavra, de várias formas e de várias maneiras, Deus, Ele não vê o que o homem vê. Deus, meus amados irmãos, Ele contempla aquilo que está no interior do homem. Deus, Ele contempla o coração da mulher. E a Bíblia diz que Deus, Ele escolheu um homem que estava fora destas escolas. Ele escolhe um homem, meus amados irmãos, que não estava estudando para ser profeta. Ele escolhe um homem que estava arando a terra com seu boi no campo. Bendito, exaltado, como o santo do Senhor. E eu quero, meus amados irmãos, que você se atente nesta noite à palavra que Deus, Ele quer te falar. Há muitas pessoas que estão entrando numa faculdade de teologia. Há muitas pessoas que têm um desejo no seu coração de ser profeta. Pessoas que têm um desejo de ser pastor. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Mas quem escolhe não é o certificado. Quem escolhe não é teologia. Quem escolhe não é o homem. Quem escolhe é o nosso Deus. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Aquele, meus amados irmãos, que Deus escolhe, Deus, Ele não se decepciona com esta pessoa, se ela permanecer na mesma sinceridade, se ele permanecer no meio do caminho, na palavra e nas escrituras sagradas. Não é um homem, meus amados irmãos, que vai chegar para dizer que você vai ser alguma coisa. Não é um homem, meus amados irmãos, que escolhe com o seu dedo. Aqueles a qual, meus amados irmãos, é posto nesta terra pelo próprio Deus, ele não cai. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Ele não cai se estiver debaixo da proteção de Deus. Ele não cai se estiver na oração. Ele não cai se estiver no jejum. Ele não cai se estiver na consagração. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Esta mulher, meus amados irmãos, ela vai de encontro a um homem a qual Deus havia escolhido. Ela vai de encontro a um homem a qual Deus, Ele tinha chamado na sua vida. E como você pode provar que este homem, ele foi chamado por Deus e não foi por Elias? Porque a Bíblia nos diz, nos revela que este homem, ele operou pela misericórdia de Deus 14 milagres nesta terra, sendo seu último milagre quando estava morto, porque a palavra de Deus não cai por terra. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Esta mulher, meus amados irmãos, ela sabia quem procurar, ela sabia quem correr, porque ela sabia que quem falava não era o homem que falava, era Deus através daquele homem. E há pessoas, meus amados irmãos, que têm se visto, que tem, meus amados irmãos, se deparado com um problema que não pode resolver, e tem corrido a pessoas da qual não são pessoas certas, pessoas da qual, meus amados irmãos, não jejuam, pessoas da qual não oram, pessoas da qual nem lê a palavra de Deus, pessoas da qual a sua conduta, meus amados irmãos, seus passos não são passos de um cristão, mas são passos de um ímpio. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Pessoas que não proferem a mesma fé que a minha e a sua. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando ela chega ao profeta Eliseu, ela vai logo dizendo que o seu marido
que era servo do Deus Altíssimo, havia morrido. E o que o credor havia chego à sua porta, havia chego à sua casa para levar os seus 2 filhos. E aquele homem, meus amados irmãos, ele olha para a aflição e o desespero daquela viúva, e ele pergunta o que eu hei de fazer. Aleluia! Ele sabia, meus amados irmãos, que ele era homem como eu e você. Aleluia. Ele sabia que ele, meus amados irmãos, ele não era Deus, porque era Deus quem usava a sua vida. Ele sabia que ele não podia resolver os problemas, não podia trazer a solução, a resposta para a vida daquela mulher. Aleluia! E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que este homem então, ele faz uma segunda pergunta, perguntando: o que é que tens em casa? Aleluia! E aquela mulher, meus amados irmãos, ela responde ao profeta, dizendo que ela só havia um pouco de azeite em sua botija. Aleluia! Glória a Jesus. O que é, meus amados irmãos, que aquela mulher ela podia fazer? Louvado seja Deus. Qual era a solução para a vida desta mulher e os seus filhos? Aleluia! Mas aquele, meus amados irmãos, que verdadeiramente ele serve ao Senhor, a sua resposta não é resposta de frustração. A sua resposta não é resposta para acabar com a vida de outros. Aleluia! A Bíblia diz que esse homem, meus amados irmãos, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz àquela mulher para voltar para a sua casa e pegar emprestado com os seus vizinhos Aleluia! vasos, entrar dentro da sua casa, fechar a sua porta Aleluia. e começar a dispensar aquele azeite que ela tem, aquele único azeite dentro daqueles vasos. Bendito, exaltado é o nome santo do Cordeiro. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Quem pode exaltar o nosso Deus? Aquela mulher, meus amados irmãos, ela então dá ouvido à voz do Espírito Santo. Ela dá ouvido àquilo que o profeta, ele ordena àquela mulher. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ela não questiona, ela não pergunta aquilo que o profeta, ele dá como declaração para aquela mulher. Aquilo que o profeta, ele ordena aquela mulher fazer. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. E porque é, meus amados irmãos, que Deus tantas vezes tem usado os seus servos, tantas vezes, meus amados irmãos, tem usado a sua serva para falar contigo, para dar uma resposta, e nós, meus amados irmãos, temos duvidado. Nós temos questionado a Deus, porque aos nossos olhos é impossível, é inimaginável acontecer. Bendito e exaltado o nome santo do Senhor. Glória ao teu nome. Por muitas vezes Deus, ele tem repreendido a nossa vida. Deus, ele tem repreendido a sua igreja, e muitas das vezes isso tem deixado marcas em nosso coração. Temos, meus amados irmãos, nos chateado, mas a Bíblia diz que Deus, ele corrige todos a quanto ele ama. Aleluia. Deus, meus amados irmãos, ele corrige porque ele não quer ver o seu servo e a sua serva se perder no caminho. Ele não quer ver a sua vida, a sua alma ir para o inferno naquele grande dia. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Aquela mulher, meus amados irmãos, então fecha a porta do seu lar. Ela fecha a porta da sua casa e agora
está ela, os seus filhos, aqueles vasos, o azeite que era pouco em suas mãos. Aleluia. Muitas das vezes, Glórias a Deus. ao nós ouvir a voz de Deus, mesmo que para nós seja inalcançável, mesmo que para nós seja impossível acontecer, devemos confiar no Senhor. Aleluia. Tem coisas, meus amados irmãos, que Deus ele faz na minha e na sua vida, que é só para você ver. Aleluia. Tem coisas que Deus ele faz, que é só para você observar. Tem coisas que Deus ele faz, que é só para você ter a sua própria experiência. Deus, meus amados irmãos, bendito é o teu nome, Senhor. Tem coisa, meus amados irmãos, que não é para o outro ver. Tem coisa que Deus opera na minha e na sua vida, que não é para o outro que está ao seu lado contemplar. Porque Deus ele quer ver, meus amados irmãos, a minha e a sua fé aumentar mais e mais em nosso Deus, a sua confiança aumentar no Deus de toda a glória. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz então que esta mulher, ela começa juntamente com seus filhos a derramar, a depositar aquele azeite naqueles vasos. E a Bíblia diz que um a um vão se enchendo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que um a um aqueles vasos vão, meus amados irmãos, se enchendo daquele azeite. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela pede mais um vaso, porque aquele já estava cheio ao seu filho. E a Bíblia diz que aquele menino, ele responde à sua mãe, dizendo que já havia acabado os vasos. E naquele mesmo momento, o azeite acabou de cair. Bendito e exaltado é o nome santo do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Perceba, meus amados irmãos, que Deus ele opera. Deus ele trabalha naqueles que confiam na sua voz. Aleluia. A Bíblia diz que a mulher, então, ao ver que os vasos haviam acabado, que os vasos estavam cheios e que a botija não já havia mais azeite, ela corre novamente ao profeta de Deus. Perceba mais uma vez que ela vai buscar a direção de Deus. Mais uma vez, ela vai recorrer ao profeta Eliseu para ver, meus amados irmãos, qual é o próximo passo. Porque aqueles que confiam e servem a Deus, eles não dão um passo sem a direção de Deus. Eles não continuam sem a confirmação de Deus. Ela corre, meus amados irmãos, para saber qual será a próxima instrução do nosso Deus para com sua vida. Tem muita gente, meus amados irmãos, bendito e exaltado é o nome santo do Senhor, que tem recorrido ao seu eu. Muitas pessoas que têm confiado em si mesmo, muitas pessoas que têm confiado e direcionado o seu próprio caminho, escolhido os seus próximos passos. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, em Provérbios, no capítulo de número 14 e versículo de número 12, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas são caminhos de morte. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Não faça nada sem que Deus ele tenha ordenado a você a fazer alguma coisa. Não queira, meus amados irmãos, correr, fazer algo na frente de Deus, porque quando o homem e a mulher ele tenta fazer isso, a sua decisão é a pior. Quando o homem e a mulher, meus amados irmãos, ele faz isso, ela escolhe fazer isso, nada dá certo, tudo dá errado, as coisas parecem não ir para frente, parecem piorar.
parece voltar para trás. Escolha, meus amados irmãos, estar na instrução do Espírito Santo. Bendito, exaltado é o teu nome. Glória a Deus. Eliseu, meus amados irmãos, ordena aquela mulher a voltar para casa e pegar aqueles vasos cheios de azeite, vender para a sua vizinhança, vender, meus amados irmãos, para o lugar onde ela estava, a sua cidade, aonde ela morava. E a Bíblia diz que o dinheiro que ela arrecadasse, ela pagasse a sua dívida e o resto ela ficava. Bendito, exaltado é o nome santo do Senhor. Podemos perceber então, meus amados irmãos, que aquela mulher, mais uma vez, ela vai obedecer à voz do nosso Deus e fazer tudo a quanto Deus lhe ordenou. Perceba que tudo que Deus faz é extraordinário. Além, meus amados irmãos, de Deus ter feito algo impossível, além de Deus ter feito algo inimaginável, Deus fez muito além do que ela precisava. Deus fez muito além do que ela imaginava que Deus iria fazer na sua vida. Bendito, exaltado o nome santo do Senhor. Muitas pessoas, meus amados irmãos, talvez estejam questionando o porquê que Deus decidiu operar na vida daquela mulher utilizando o azeite. Naquele tempo, nós sabemos que as coisas não eram fáceis, as coisas eram bem mais difíceis de ser conquistadas, era bem mais difícil, meus amados irmãos, de ter. E naquele tempo, o azeite era como se fosse o principal daquela época. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Aquele povo utilizava aquele azeite para alimentar, meus amados irmãos, a sua casa. Usava para alimentar o fogo. E nós encontramos, meus amados irmãos, também na Bíblia Sagrada, que era usado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito e exaltado o nome santo do Senhor. Para iluminar. Usado, meus amados irmãos, para iluminar a noite. Porque não existia a energia elétrica, como todos bem sabem. Era usado, meus amados irmãos, também na medicina, usado como medicamento para os enfermos naquela época. Deus, Ele sabe em todo o tempo o que ela necessitava. Deus sabia, meus amados irmãos, o que aquela mulher ela precisava, e era de algo que só Deus Ele podia fazer. Era de algo que só Deus Ele podia dar. Deus, meus amados irmãos, Ele operou este milagre. Não porque aquela mulher ela era melhor do que os outros. Eu sei, meus amados irmãos, e sei que a igreja bem sabe, que como nos dias de hoje, naquela época também existiam pessoas necessitadas. Existiam pessoas que estavam, meus amados irmãos, passando por necessidade, passando por privação de alimento, pessoas que ficavam, meus amados irmãos, vivendo de gorjeta, de ajuda de outras pessoas. Não é porque aquela mulher era melhor, é porque aquela mulher decidiu confiar em Deus. É porque aquela mulher decidiu recorrer aos braços de Deus. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. E se você, meus amados irmãos, também acha que está numa situação delicada, que precisa urgentemente de algo de Deus, que precisa urgentemente que Deus Ele venha operar, que Deus Ele venha intervir, que Deus Ele venha, meus amados irmãos, fazer algo sobrenatural na sua vida, faça como esta mulher, se chegue mais a Deus, abra sua boca, não tenha medo, não tenha vergonha de falar diante de nosso Deus tudo aquilo que você precisa. Não tenha vergonha de falar com Deus tudo aquilo que você precisa.
porque Deus, Ele se compadecerá da sua vida. Deus, Ele se compadecerá da sua alma, e Ele fará tão grandes coisas que você nem imagina. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o Deus, meus amados irmãos, que operou um milagre na vida daquela mulher, que operou este tamanho milagre na vida desta viúva, Ele está aqui nesta noite. Talvez este, meus amados irmãos, seja a oportunidade, talvez seja este o momento que você tem para falar com Deus. Talvez seja este, meus amados irmãos, a solução que você já estava esperando há tanto tempo. Peça a Ele, porque Ele está a ouvir o que do teu clamor. Peça ao nosso Deus nesta noite, porque eu tenho certeza que Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir a tua petição, e quando você menos esperar, estará na sua frente a sua vitória. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Que possamos, meus amados irmãos, ter em mente que estar na presença de Deus nos tempos difíceis, nos tempos de aflição, nos tempos de luta, não é para acabar com a minha e a sua fé. Não é, meus amados irmãos, para nos deixar mortos espiritualmente, não. Mas é para que Deus, Ele possa nos abençoar. É para que Deus, Ele possa nos capacitar em sua presença. É para que nós possamos, meus amados irmãos, dar valor a tudo aquilo que Deus, Ele tem feito em nossas vidas. É para que Deus, Ele possa demonstrar o seu tão grande amor, o seu tão grande poder, o seu tão grande compaixão para mim e a sua vida. Dê valor a cada coisa, dê valor, meus amados irmãos, a tudo aquilo que Deus, Ele tem feito na minha e na sua vida. Amém? Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus.